Bom dia, paz do Senhor. Veja bem, estou vindo aqui na rua, vou até a praia para falar de um consórcio de problemas que os crentes enfrentam e por causa desses problemas, a maioria dos crentes são condenados. É a devida falta de conhecimento da Bíblia e a devida falta de intimidade com Deus. Por causa desses dois probleminhas, são gerados uma série de outros problemas que viram um consórcio de coisas que o diabo acusa para levá-los ao inferno. Tá? O problema de não se buscar intimidade com Deus e nem um devido conhecimento com a palavra, se importar muito com oração, se importar muito com louvor, se importar muito com consagração, se importar muito com monte, mas não se importar com a devida intimidade teofânica e a devida intimidade com a Bíblia Sagrada, com os originais grego e hebraico, com a historicidade bíblica, com a arqueologia bíblica, com a ciência bíblica, causa uma série de problemas que vai culminar na perdição. Isso é sério, gente. Sabe, isso é um consórcio de coisas terríveis. Terríveis. Um consórcio de coisas terríveis. Ei, preste bem atenção no que eu vou te falar. Preste bem atenção no que eu vou te mostrar. Por exemplo, quando você não tem o devido conhecimento bíblico, quando você simplesmente ignora a ideia de meditar na palavra de dia e de noite, procurar a fonte do saber, a fonte da sabedoria, a fonte do conhecimento, a fonte do entendimento, a fonte da compreensão, por meio da fonte principal, o Espírito Santo, que discerne, por meio de Jesus Cristo que esclarece. Quando você deixa de fazer isso, entra no meio de nós um monte de gente com aparência de crente, com aparência de sabedoria, aparência de conhecimento, e acaba sendo um cego guiando outros cegos para o abismo. Entenda um mistério. Entenda um negócio. O inimigo não brinca de ser inimigo. E ele precisa de joio junto ao trigo para disseminar veneno, discórdia, divisão, morte. O inimigo precisa do joio. Se não fosse assim, teria só trigo dentro da igreja. Deus expulsaria, mataria, arruinaria qualquer joio. Mas há uma conversa. Há uma conversa. Deus precisa que o joio esteja próximo ao trigo para forçar as pessoas a crescer na graça e no conhecimento. Se encher do Espírito Santo e de sabedoria por meio de estudos. Então, há um consórcio de coisa que deve ser feito para que a gente se salve. É um problema você não conhecer a Bíblia toda, porque vem um monte de gente pregando heresia. E quando a pessoa se prende à heresia, ela se prende ao veneno da serpente. É contaminada, envenenada, consequentemente morta. Morta. Ei, meu Deus do céu, é um problema você só querer ficar preso a muita oração, muito louvor e muita estadia na igreja, festividades. Agora vem o carnaval e aí eles procuram retiros. Isso aqui, ó, grandão, pode ser um retiro de igreja grande.
retiros, festividades, jogos esportivos, reuniões em sítios, chácaras, fazendas, para um churrasco da comunidade evangélica, futebol. Mais preocupado com o convívio, estilo clube social evangélico, do que crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Porque quando vem a verdade, essas pessoas sem conhecimento se tornam contradizentes, se tornam insultuosas, se tornam blasfêmicas. E isso é um grande e um gravíssimo problema. Um gravíssimo problema. Ei, tudo que o diabo quer é que você não adquira conhecimento real, verdadeiro, de forma alguma. Por quê? Porque o homem tem tendência natural a abrir a boca. E quando abre a boca, sem conhecimento, se torna contradizente, blasfemo. Sim, se torna sem conhecimento. Uma pessoa sem conhecimento algum. Uma pessoa que não mergulha nas águas profundas, presta bem atenção. Se ela não mergulha nas águas profundas, ela não se limpa pela palavra. Ela não se limpa pela palavra. Deus quer nos limpar pela verdade, pela palavra. Precisamos entender isso. Tem muita gente pagando de crente. Ah, porque eu oro bem, eu oro, pessoas são curadas, eu expulso o demônio, eu profetizo, eu faço maravilhas. Pois bem, saiba que no tribunal do juízo final, as pessoas estão à esquerda de Jesus, falando justamente isso. Mas em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ganhei alma, eu conduzi almas. Sim, de forma cega, conduziu os cegos para o abismo. Nunca os conheci. Se envolveu comigo, mas seu coração pensava em outras coisas, conquistas terrenas, prosperidade financeira, uma vida de conforto. Coisas ou pessoas estavam em primeiro lugar na sua vida. Quando o que deveria estar em primeiro lugar na sua vida é se encher do Espírito Santo e se encher do conhecimento da palavra de Deus, porque é essa palavra que te limpa, é essa palavra que te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o povo insiste em não conhecer a Bíblia como de fato deveria conhecer. Há uma insistência em ser um ignorante bíblico, um leigo bíblico. Pega as coisas pelo alto assim, a oferta da viuvinha, o cego de Jericó, o cego Bartimeu. Pega as coisas assim, tipo Daniel na cova dos leões, né? Pega aí a travessia do Mar Vermelho. Pega Abraão com medo dos egípcios, entregando Sara como irmã. Pegam coisas assim, vagas, água nos dedos, água nos lombos. Não importa, não é o suficiente para que muita gente se salve. Não é. E aí temos um problema, porque quando Deus vem com aqueles que mergulharam nas águas profundas, o que aconteceu? Eles se tornaram contradizentes, eles se tornaram insultuosos, eles se tornaram blasfêmicos. A Bíblia vai dizer, e o Espírito Santo vai revelar, e Cristo vai esclarecer.
Você tem que se encher da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, para que tu possa pregar a verdade. Caso contrário, você vai ser um morno. Prega a verdade aqui, prega a mentira ali. Prega o que acha aqui, prega o que opina ali. Ninguém foi chamado para pregar suas próprias opiniões, o que acha, o que pensa. Foi chamado para crescer na graça e no conhecimento, ciência do Espírito Santo, ciência do conhecimento da palavra de Deus, e Cristo esclarecerá. O Espírito Santo trará o devido discernimento. Por exemplo, vou te dar um exemplo disso. 2025, profecia de Zacarias se cumprindo à risca, mexendo com Gaza, Hamas, poço sem água, que é os bunkers, aonde está preso os refugiados de Israel. Ei, pare e pensa. Pare e pensa no que eu vou te falar. Pare e pensa no que eu vou te falar. Zacarias declara bem isso. Declara Líbano e Hezbollah dando suporte a Gaza, a Hamas. E agora a destruição do Hezbollah, do Líbano, põe medo no Hamas de Gaza. Tudo isso junto, segundo Zacarias, ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontece, Hezbollah e Líbano é destruído, Gaza e Hamas é destruído, os reféns são devolvidos. O Iêmen tem suas bombas destruídas pela funda de Davi, que é o Domo Dourado, que lá em Israel é apelidado de funda de Davi. Muita gente não sabe disso, a falta de conhecimento não permite que ninguém saiba disso. Então o que está na boca dos que não conhecem a Bíblia? Está o seguinte: de hora ninguém sabe, falta muita coisa para acontecer. É assim que está na boca dos que não conhecem as Sagradas Escrituras. Não sabem, não querem saber, ainda tem raiva de quem sabe, espanca o que diz cedo, se eu venho. Temos provas disso, biblicamente e profeticamente, e até audivelmente. Ora no pé do ouvido, ora no coração, na alma, no espírito. Ei, pare e pensa. A gente fica em casa 24 horas no ar, buscando a face do Senhor, enquanto podemos achar, enquanto está perto. E quando a gente encontra, ele fala o profundo, oculto, escondido. Somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Meu Deus, a maioria dos crentes não estão conseguindo dispensar mistério nenhum. Mistério algum. Estão presos à moeda da viuvinha, ao cego de Jericó, a passagem da abertura do Mar Vermelho. Meu Deus do céu, e coisas semelhantes. Não estão conseguindo dispensar mistério algum. Nenhum. E aí é que está o grande problema. Um consórcio de problema. Porque se ainda ficasse calado, tudo bem, mas não. Abre a boca para contradizer, para ser insultuoso. Sabe, aquela arrogância terrível para ofender o bom servo, que trabalha com a verdade, que faz de um negócio promissor, cheio do conhecimento, cheio de sabedoria, cheio de sapiência. Sabe, o evangelho deve ser visto como um negócio do Pai, aonde você se torna um profissional, procurando conhecer tecnicamente tudo sobre esse negócio, tudo. Existe um manual chamado Bíblia, existe outro manual de complemento chamado Originais Grego e Hebraico, existe outros manuais que são livros de pessoas sérias, que fazem um trabalho sério, entendendo? Existe documentos oficiais que fazem com que você faça desse negócio algo promissor, algo profissional. As pessoas precisam compreender que é necessário mergulhar mesmo nessas águas profundas. Sabe, as pessoas precisam compreender a dinâmica
do que devemos ser orientados. Sabe, eu estou te orientando, estou te instruindo. Eu estou simplesmente te dizendo, falando. Você precisa saber desse negócio. Esse é um negócio promissor. Esse é um negócio promissor. Você precisa se aprimorar nele, se profissionalizar nele. Entendendo? Você precisa. Você precisa. O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Entendeu? O negócio é mais sério que você possa imaginar. Sem conhecimento, sem profissionalismo, não dá. Amadorismo não dá. Aqui não tem espaço para amador. Não há espaço para amador. Por causa do amadorismo, vão ficar todos para trás. Quem for amador vai ficar para trás. Você tem que procurar conhecer da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Tudo sobre Deus. Tudo sobre salvação. Tudo sobre arrebatamento. Você precisa conhecer com profundidade de riqueza tudo aquilo que se chama Deus. Tudo aquilo que se chama Deus. Você precisa. Sabe? É fundamental. É fundamental você crescer na graça e no conhecimento. Porque senão você vai se tornar um herege. Pregando mentira, pregando o que acha, pregando o que pensa. Produzindo vídeos, áudios, texto escrito baseado em mentira, baseado no que acha. Vós tem por pai o diabo e cuida de agradá-lo com essas mentiras, com essas heresias. Qualquer contraditório é algo e alvo de condenação. Qualquer palavra contraditória trará morte espiritual para muita gente. E a sentença será inferno, lago do fogo eterno. As pessoas têm que se preocupar em buscar a verdade, em conhecer a verdade, buscar intimidade com Deus. Busca intimidade com Deus, porque senão você corre um risco de pregar mentira, viver uma mentira, acreditar numa mentira e morrer numa mentira. Como filho do mentiroso, agradando o pai da mentira, Satanás. Ei, perceba que Paulo, o apóstolo Paulo, ele abriu milhares de igrejas no mundo inteiro. Milhares de igrejas no mundo inteiro. Paulo abriu milhares de igrejas no mundo inteiro. Acredite, a maioria se tornou grandes pregadores, eloquentes. Está na Bíblia, grandes pregadores eloquentes, cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, cheios de letra. Mas passaram a odiar Paulo, porque Paulo pregava a verdade. Paulo falava para preparação para o arrebatamento. E olha que o próprio Paulo nem sabia, ainda direito, que o arrebatamento não viria no tempo dele. Viria no tempo daqueles que se assemelhasse a Paulo. Seja meu imitador como sou de Cristo. Todos que imitassem a Paulo, como ele imitava Cristo, iriam também imitá-lo em preparar o povo para o arrebatamento. O povo da época de Paulo foi arrebatado morrendo. Foi arrebatado para Deus. Mas o nosso tempo seria arrebatado vivo. E encontraríamos com os arrebatados mortos. Todos juntos chegaríamos nas nuvens. Então, de certa forma, Paulo não estava errado preparando o povo para o arrebatamento. No caso dele, dos mortos. Morra da forma que eu estou explicando e serão arrebatados para se encontrar com os vivos. Arrebatados. Gente, isso é muito sério. Todos odiaram a mensagem de Paulo. Se você perceber, a mensagem de Paulo era preparação para o arrebatamento. A mensagem de Paulo era essa: preparar o povo para o arrebatamento. O povo era preparado para o arrebatamento. E as igrejas todas odiaram Paulo. E aí Paulo se viu sozinho. De repente só tinha uma pessoa para ajudá-lo: Demas. Demas ajudava com seus bens a Paulo. Paulo se alimentar, Paulo alugar uma casa, comprar comida. Ei, para e pensa. De repente até Demas o abandona.
Mas Deus levanta outro. E Paulo, quando vai preso, não tinha ninguém da igreja, nem pastor, nem ovelha, para ajudar Paulo. Mas Deus levantou um. Vai lá. Serve o meu servo. Alimenta meu servo. Nutre meu servo. Ajuda meu servo. Até acabar o ministério dele. E assim foi feito. Assim foi feito. Agora veja bem. Paulo dotado de conhecimento. Paulo dotado de intimidade com Deus. Paulo, 3 anos em Horebe, e é levado ao céu. E ver tudo do céu. Ao ponto de nem poder falar. Porque as pessoas iriam julgar. Não estavam prontas para suportar. Se Paulo começasse a revelar, tá, o que foi mostrado a ele no céu, as pessoas iam matá-lo antes do tempo. Vão chamar ele de herege. Ou seja, privam Deus de mostrar coisas superiores que nos aguardam no céu. O povo sem conhecimento tem tendência de nos chamar de louco. O povo sem o devido conhecimento tem a tendência de agredir, de machucar, de ferir, de desferir palavras de baixo calão. O povo sem conhecimento tem a tendência de querer nos isolar, nos botar para longe deles, da presença deles, porque eles querem liberdade para pregar mentira, pregar o que acha, pregar o que pensa. Pega textos isolados da Bíblia e as interpreta na carne. Interpreta na carne, você tem noção disso? É assim mesmo que o povo faz, entendeu? Eles pregam na carne, 90% dos cristãos pregam na carne, 90% dos cristãos vão para o inferno, para o lago do fogo eterno, porque não conhece a Bíblia e não conhece a Deus. Ele simplesmente ignora crescer na graça e no conhecimento e na intimidade com Deus. É uma ignorância que vai custar caro, porque querem entrar no reino do céu. A maioria quer entrar. A maioria quer entrar e não vai conseguir. Não vai conseguir. Essa é a grande verdade. A maioria quer entrar e não vão conseguir. Poucos se salvam. Poucos conhecem a Bíblia, poucos têm intimidade com Deus, poucos são apedrejados em função disso, pouquíssimos, entendeu? Então, isso é um problema muito sério, muito grave mesmo, muito grave, muito sério, entendeu? Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a maioria não tem fé naquilo que nós falamos, naquilo que Jesus fala pelos nossos lábios, não tem fé. E eu não falo nenhum absurdo. A Bíblia diz isso. Entendeu? Ciência de conhecimento. Ciência de intimidade com Deus. Deixa Deus falar no pé do teu ouvido. Deixa Deus trazer a devida profecia. Porque sem profecia o povo se corrompe. Olha aí. Poucos profetas. Muita corrupção. Um monte de escândalo nas igrejas. Um monte de igreja fechando. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas as igrejas estão fechando. Corruptas. Negras. Bota luzes negras, apagam as luzes, fazem dela um clube social, entendeu? Um clube social. Isso é um problema gravíssimo. Essas pessoas, se você perceber, pregam que é uma beleza, pregam muito. Como pregam, como cantam, como faz sinais, prodígios, maravilhas, arrasta multidões. Mas quando você apresenta a verdade, eles vomitam para dilacerar a nossa fé, nos agride, nos espanca. Mas são cheios de eloquência. Você vê aí, pessoas que criaram fama, pessoas corruptas, pessoas que tiveram seu nome manchado no YouTube. Apílio Santana, Elcio de Assis. Para e pensa. Pessoas que adquiriram fama tamanha,
mais promíscuo, envolvido com sexo, entendeu? Sexo. Samuel Mariano, Gisele Gomes, envolvidos de forma terrível, com todo tipo de problema. Cantoras e cantores, envolvidos, nomes, varões de fama envolvidos com escândalo, sexo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Pessoas que não se encontraram com a verdade. Pegava textos isolados e pregava, e as pessoas engoliam essa comida podre. Abílio Santana dizendo que Jesus era rico, milionário, que tinha uma casa em Cafarnaum, casa de praia, que ali ele sustentava todos os discípulos, toda a família dos discípulos. Mentira, mentira, as pessoas engoliram isso. Marco Prisciano dizendo o grande conflito de L.G. White. Mentira, mentira, mentira. Entendeu? As pessoas pregando nos Gideões, cada um mais mentiroso que o outro. Quando Deus fala para Cisino Bernardino, ei, prega o arrebatamento, prega a verdade. Quando ele fala para o pastor David, prega o arrebatamento, prega a verdade. Só eles dois, 10 mil pastores Gideões, só eles dois, vocês têm noção disso? Só eles dois, só eles dois. E aí que está o grande problema. Entendendo? Porque a maioria, ele quer o quê? O que a maioria quer? A maioria quer pegar palavras de baixo calão e colocar no púlpito. A gente vê aí várias igrejas escandalizando no púlpito, falando toda sorte de palavrão. Não tem aquela palavra parecido com baralho. Isso foi gravado no púlpito. Não tem aquela palavra que quando um homem vai se relacionar com uma mulher, ele usa uma palavra chula, de baixo calão, né? Uma palavra chula, de baixo calão, né? Aí lá no púlpito alguém fala: meu marido me jantou, meu marido me comeu. Que isso, gente? Sabe? A gente vê aí vários escândalos de pessoas que vão para o púlpito, prega que é uma beleza, mas usando palavras de baixo calão, usando mentiras, usando heresias, pessoas usando heresias, mentiras, palavrões, absurdos, entendendo? Pessoas pregando aí que Jesus teve mulher, teve filhos e mandou lá para a Síria. Pessoas pregando todo tipo de mentira e um monte de gente aplaudindo, glorificando. Pessoas pregando à esquerda, mas pregando à esquerda com vontade, a galera aplaudindo, amando. Pessoas pregando ideologia de gênero, pregando que Deus aceita LGBTQIA+. As pessoas pregam o que querem, a multidão ouve o que querem, mas Deus está falando: eu só vou salvar os santos, os purificados, os consagrados, libertos pela verdade, limpos pela verdade. O limpo limpa-se cada vez mais. Agora o sujo vai se sujar cada vez mais. Não quer se adaptar à sã doutrina? Quer ficar com aqueles que pregam o que os seus ouvidos querem ouvir? Porque Deus disse, o povo está assim, ó, profetizam-nos mentira, profetizam-nos ilusões. E aí tem um monte, a multidão profetizando mentira, profetizando ilusão. Sujo, sujando outro sujo. Cego, cegando mais ainda o cego. Ei, olha que negócio sério. Olha que negócio sério. É muito sério. É muito sério. O sujo está se sujando cada vez mais. O limpo tem que se limpar cada vez mais. Entendeu? É isso que tem que acontecer.
É isso que tem que acontecer. O sujo, suja-se cada vez mais. E o limpo, limpa-se cada vez mais. Somos limpos pela palavra. Mergulha nessas águas profundas. Entendeu? É muito triste. Muito triste mesmo. Mas é a mais pura verdade. A maioria vê um vídeo como esse e não enxerga. Escuta um vídeo como esse e não ouve. Não faz a leitura correta do que eu estou pregando. A verdade está sendo apresentada e eles nunca chegam ao conhecimento da verdade. Mas Deus me disse, mesmo assim, apresenta a verdade. Isso servirá de testemunho no tribunal do juízo final. Produza testemunho no tribunal do juízo final. Olha, usei meu servo para falar uma verdade bíblica. Usei o meu servo para falar que na Bíblia está: cresça na graça e no conhecimento, seja liberto pela palavra, seja cheio do Espírito Santo e Cristo te esclarecerá. Agora você ficar de mimimi, consagração, monte, igreja direto, mas apenas como clube social, colocando os dedos na ponta d'água, como a maioria faz, segundo a Bíblia, a maioria vai ficar deixado para trás porque não se limpou pela palavra. Não se limpou pela palavra. Simples assim. Não se limpou pela palavra. É muito triste. Muito triste isso. A maioria ouve, isso é conversa piada. Ouve e não registra no coração. Sabe o que é isso? Falta de temor e tremor. O que é temor e tremor? É conhecer e obedecer. Tá? Na relação com Deus não há medo. O que há é você conhecer e obedecer. Temer e tremer é isso. Conhecer e obedecer. Mas a maioria não faz isso. Esse vídeo vai servir de testemunho para quem ouviu e não pôs em prática. Porque somos instruídos a ouvir e praticar. Mas a maioria não gosta, porque vai contrariar a carne. A carne quer ficar presa no futebol. A carne quer ficar presa no jornalismo mentiroso e fraudulento. A carne quer ficar presa no jornalismo político. A carne quer ficar presa no jornalismo de economia. A carne quer ficar presa a site pornô, a pornografia. A carne quer ficar presa a salas de bate-papo. A carne quer ficar presa a jogos de videogame. A carne quer ficar presa ao adultério, à orgia, ao homossexualismo. A carne quer ficar presa a descansar na terra. Não, ler não, dá sono. Eu vou ler a Bíblia, dá sono. Então bota o Cid Moreira para ler a Bíblia para você. Não, dá sono também. Se eu leio, eu durmo. Se eu ouço, eu durmo. Se eu assisto, eu durmo. Sabe por que dorme? Porque não tem o Espírito Santo acordado dentro de você. Você extinguiu o Espírito Santo. Vai buscar o Espírito Santo. Vai buscar o Espírito Santo. Vai buscar a chama da paixão que arde, que queima. E que faz com que você queira crescer na graça e conhecimento. Eu quase não durmo, mas leio a Bíblia toda. Estou sempre preparado para responder com mansidão e temor toda pergunta que me sobrevém acerca da esperança que há em mim. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu não me envolvo com Jesus Cristo somente pensando nas coisas dessa vida. Não. Casa de praia? Carrões? Não. Eu me envolvo com Jesus Cristo para convencer o povo do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso eu tenho que me encher do Espírito Santo, de intimidade com Ele, e me encher da palavra, meditar nela de dia e de noite, insta tempo a fora de tempo, pregar o Evangelho de dia e de noite, insta tempo a fora de tempo, fazer discípulos e discipulá-los, apresentar a Deus almas. É uma ousadia chegar de mão vazia. A maioria não se importa se está de mão vazia. Quantas pessoas você ganhou? Nenhuma. Mas eu oro, eu louvo, vou para a igreja, vou para a consagração, faço maravilha, expulso o demônio. O que você conhece da Bíblia? Nada. Mas eu oro, louvo, vou para a igreja, vou para a consagração. Você não conhece a Bíblia e nem ganhou alma nenhuma para Deus? Não. Não usa as redes sociais para pregar o Evangelho? Ou então para procurar a verdade e postar a verdade? Tá, já sei. Então você procura a verdade e posta a verdade, né? E a pessoa pergunta: o que é a verdade? Não sabe nem o que é a verdade. Não sabe o que é a verdade. Se não
noção disso, as pessoas não sabem o que é verdade. O que é verdade? É Pilatos dos tempos modernos. Essas pessoas são Pilatos dos tempos modernos. Não conhecem a verdade. Não conhecem a verdade. Então cantam um louvor, 2 louvor, 3 louvor, de cós salteado. Ah, não tem uma boa memória. Me dá um livro, capítulo, versículo de cós salteado, não tem uma boa memória. Não tem porque não tem o Espírito Santo para registrar no coração. Meu Deus, a maioria está condenada. A maioria está tão cega que pensa o seguinte: deixa eu viver a minha vida relaxada. Porque se o arrebatamento acontecer e eu ficar, eu tenho a segunda chance, eu boto a minha cabeça lá, sou decapitado. E não sabe o que está escrito: ai dos que fazem minha obra relaxadamente. Esse ai no original grego e hebraico é um ai de condenação ao inferno, ao lago do fogo eterno, ai deles. Porque se perder o arrebatamento, a porta nunca mais se abre. Você vai gritar: abre a porta, e vai ouvir: nunca os conheci. Essa porta nunca mais se abre, está na Bíblia, nunca mais. Não, abre sim, eu me degolo, me deixa ser degolado. Tolo, quem vai ser degolado é judeus. Após o arrebatamento da igreja, agora Deus muda a chavinha, vira a página. Vira a página, entendeu? É para virar a página. E nessa virada de página, o que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é o seguinte: agora Deus tira os seus olhos dos gentios. Eles perderam o tempo oportuno, o ano aceitável, perderam a oportunidade de buscar Deus enquanto se podia achar, enquanto estava perto. E agora Deus volta os seus olhos para os judeus, para Israel. É um tempo de angústia para os judeus, mas Deus vai salvar metade degolado e outra metade encurralado em Jerusalém. E aí, o povo não conhece a Bíblia, não tem o Espírito Santo para discernir. E aí? São enganados. O próprio Deus empurra esse povo para a operação do erro, porque não creu na verdade, que nós agora estamos pregando. Deus se vinga, está na Bíblia. Jesus se vinga, e está na Bíblia. O Espírito Santo se vinga, e está na Bíblia. Mas pergunta se o povo sabe onde é que está na Bíblia que o Espírito Santo se vinga, que Jesus se vinga e que o Papai do Céu se vinga. Pergunta, não sabe. Pergunta se eles conhecem a profecia de Zacarias. A profecia de Zacarias fala de 3 tempos. O tempo em que o povo judeu estava sendo liberto da Babilônia, o tempo em que o povo judeu estava simplesmente crucificando Jesus, e o tempo em que Jesus, que havia aberto uma porta de oportunidade para os gentios se salvar, fecha essa porta e agora vai cuidar dos remanescentes judeus, restaurá-lo para ele governar no milênio. Zacarias fala sobre isso e aponta os eventos disso. Gaza, Hamas. Líbano, Hezbollah. Iêmen. Israel. Síria, Damasco. Gog, Magog, Rússia e Irã. Zacarias aponta tudo isso. Mas o povo lê e não enxerga. Não entende. Vê com seus olhos, não enxerga e não entende. Ouve com seus ouvidos, não escuta, não entende. A verdade é apresentada, mas eles nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque já estão há muito tempo cegos, conduzindo outros cegos para o abismo, ou sendo conduzidos por outros cegos para o abismo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 40 minutos de pregação. Isso é a pregação de um congresso. Isso é a pregação de um congresso. Ouve esse louvor aí, ouve. Presta atenção na letra do louvor. Presta atenção na letra do louvor, em nome de Jesus. Ricardo Luiz, 21 97 115 1922. Me chama no Zap. Quer saber um pouco mais? Me chama no Zap. Se interessou pelo assunto? Me chama no Zap. Se você pensa diferente, me chama no Zap. Vamos conversar. Vamos dialogar. Me apresenta os seus argumentos, que eu apresento os meus. E Cristo esclarecerá. O Espírito Santo trará discernimento do que é certo e o que é errado. Me chama no Zap 21 97 115 1922. Se você quer me ajudar nesse ministério, me chama no Zap.
Me chama no zap.